Boa noite, pessoal. Estamos aqui juntos novamente hoje para mais uma reunião do nosso Grupo Sim. Uma reunião, mais uma dessas reuniões remotas que a gente está fazendo. O nosso Grupo Sim é o único grupo espírita de Michigan aqui. Aliás, tem outros grupos já aparecendo, mas eu diria, que é o primeiro grupo aqui de Michigan. Fora da pandemia, nós nos reunimos normalmente aqui na região de Farmington Hills, porém, nesse momento de pandemia e de isolamento social, a gente está tentando continuar juntos, estudar o Evangelho, estudar assuntos espíritas de forma remota e seguindo o distanciamento social. Então, eu gostaria de fazer hoje, fazer a prece do dia de hoje, de início dos nossos estudos. Depois vou apresentar o nosso palestrante com o tema. Então, se a gente puder agora, nesse momento, vamos ficar relaxados, confortáveis na nossa cadeira, preparados, vamos abrir a nossa mente, vamos estar atentos, estar abertos a receber as informações, fechar os olhos, nos acalmar o nosso corpo, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso espírito, para que possamos entrar em modo de recepção de informações, para que possamos entrar no modo de aprendizado, no modo de discussão criativa, discussão produtiva dos assuntos espíritas. Obrigado, Senhor, obrigado, espíritos, comunidade espírita, pelas oportunidades que nós temos tido, por sermos capazes, sermos pessoas capazes de estar aqui, de praticar a nossa religião, de sermos capazes de colocar em prática no nosso dia essas lições tão valiosas que aprendemos. Obrigado também por estarem ao nosso lado, sempre nos intuindo, nos ajudando, para que possamos tomar os melhores caminhos da nossa vida, para que possamos evoluir. Obrigado novamente por estarem conosco nessa noite, suportando esse estudo, que possamos receber todas as inspirações que vêm de vós, que possamos aprender e estar abertos para a informação que nos será passada. Obrigado, que assim seja. Bom, então, pessoal, no dia de hoje, a Maria Virgínia, nossa grande colega do Grupo Espírita, vai apresentar esse tema, que é a letra mata, mas o espírito vivifica. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para Maria Virgínia. Obrigada, Lanice. Eu vou começar falando um texto do Haroldo Dutra Dias, que ele fez no início de um seminário sobre as cartas de Paulo. O texto é o seguinte: alguém sabe me explicar, num português claro e direto, o que quer dizer a expressão no frigir dos ovos? Quando comecei, pensava que escrever sobre comida fosse sopa no mel, mamão com açúcar. Mas só depois de um certo tempo, percebi que comi gato por lebre e acabei ficando com a batata quente na mão. Como rapadura é doce, mas não é mole, nem sempre você tem ideias, e para descascar esse abacaxi, só metendo a mão na massa, e não adianta chorar as pitangas,
ou simplesmente mandar tudo às favas. Já que é pelo estômago que se conquista o leitor, o negócio é ir comendo mingau pelas beiradas, cozinhando em banho-maria, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Contudo, é preciso tomar cuidado para não azedar, para não passar do ponto e encher linguiça demais. Além disso, deve-se ter consciência que tem que se comer o pão que o diabo amassou para vender o nosso peixe, pois afinal não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Esse é um texto que a gente entende, mas que provavelmente os jovens de hoje poderão entender algumas expressões, mas não todas, porque são figuras de linguagem que vão se modificando com o tempo. Para a gente traduzir esse texto para qualquer outra língua, realmente deve ser um desafio, porque não tem como você traduzir as expressões, né? O que o povo se expressa. Assim também, quando nós ficamos fora do nosso país, e quando vocês mais do que eu, a gente começa a colocar na nossa linguagem várias expressões que normalmente a gente não usava, né? Aí a gente fala o português com expressões em inglês, e se é do sul, a gente fala com norte, se é do norte, a gente fala com expressão do sul, enfim, são diferentes linguagens, né? Kardec mesmo nos diz que a mesma língua sofre muitas diferenças no correr dos anos. Ele diz que uma tradução rigorosamente literal pode não exprimir realmente o pensamento do autor. E nisso ele tinha muita experiência, porque ele era um vernaculista. Ele falava o alemão tão bem quanto o inglês. E falava fluente o inglês, aliás, o alemão tão bem quanto o francês. E falava fluente o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. 6 línguas com extrema fluência. E o professor Rivaio, ele encontra especial aplicação desse conceito nas Sagradas Escrituras. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica o capítulo 23, Estranha Moral, exatamente para essas falas de Jesus que nos parecem estranhas, tanto que ele dá o título de Estranha Moral. São falas bem distantes daquilo que Jesus veio pregar. A gente também não pode esquecer que os evangelhos, só o de Mateus foi escrito mais ou menos na época da crucificação, talvez quando Cristo ainda estivesse encarnado ou na crucificação. Porque no livro Paulo e Estevão, a gente tem a descrição, Emmanuel nos diz que Pedro dá a Paulo os escritos de Mateus. Então, já naquela época, Mateus já tinha escrito, se não todo, pelo menos alguma coisa. Já o Evangelho de Lucas foi escrito 30 anos depois da crucificação, pois foi um pedido de Paulo, quando ele estava preso em Roma, a Lucas que escrevesse o Evangelho de Jesus, que escrevessem os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho de João foi escrito no final da sua vida, sendo que ele viveu 94 anos e na época da crucificação ele tinha 24.
A gente não pode esquecer também que, evidentemente, esses evangelhos sempre receberam muitas intuições dos planos superiores, dos planos espirituais superiores. Entretanto, a língua judaica, uma palavra pode ser usada para vários significados. É uma língua muito pobre. Por exemplo, odiar é amar menos, ou não amar igualmente, não amar tanto quanto. Então, quando Jesus fala, aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna, não quer dizer que odeia a vida nesse mundo, que ele falou que a vida nesse mundo ele ama menos do que a vida espiritual, ou seja, dá menos importância à vida material do que à espiritual. E Jesus também fala, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14. É uma contradição do que a gente conhece como Jesus? Não. O que a gente precisa é interpretar corretamente essas palavras no contexto em que ela foi dita. Pois senão Jesus, que é só amor e misericórdia, seria um conquistador sanguinário, viria pregar a perturbação e a discórdia, odiar pai e mãe, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Então, a gente precisa entender. E no Evangelho também, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, Lázaro, no item 8, a lei, o amor, a teoria do amor, ele diz o seguinte, que o amor resume a doutrina do Cristo por inteiro. E o amor é a excelência dos sentimentos. E os sentimentos são os instintos levados à altura do progresso feito. Então, o amor é um sentimento que só quando a gente progride mais que a gente consegue a entender o que é esse amor. Que, evidentemente, a gente ainda não conseguiu, muitos de nós ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Entretanto, com essas palavras que Jesus diz, alguns irmãos se equivocaram e se fecharam em claustros, pois a vida material não era correta, era pecaminosa. Então, eles se fecharam nos claustros. Mas esquecendo-se que Jesus, logo após a ressurreição, veio ter com os seus amigos que o abandonaram na hora extrema, para provar que a vida espiritual é maior, prevalece sobre os interesses materiais, né? E os verdadeiros laços de afeição, só para lembrar, eles são espirituais, não corporais. Portanto, o afastamento de entes queridos não diminui nem o respeito, nem a ternura que sentimos por eles. Numa outra passagem, Jesus nos diz, julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. O mundo, até a época de Cristo, era extremamente material e a religiosidade era também material, em termos de oferendas, de animais, de coisas preciosas, né? Então, Jesus veio trazer uma doutrina completamente diferente do pensamento da época, onde o poder e o dinheiro é que vigorava.
os subalternos, os doentes, os paralíticos, os deficientes não tinham chance nenhuma de sair da sua condição. E Jesus veio trazer a igualdade, dizendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos iguais. Isso feria no seu âmago os interesses pessoais dos poderosos, dos reis, dos sacerdotes, que tinham as suas mordomias através dos subalternos, até podemos usar o termo escravizar os subalternos. Kardec também nos diz que toda ideia nova, como é a que Cristo nos trouxe, encontra forçosamente oposição. E quanto mais verdadeira, mais ela incomoda e mais oposição ela vai sofrer. E eles acharam que, matando o homem, eles matariam a ideia. E aqui a gente já pode refletir. O homem, matando Jesus, matando a letra, mas matariam a ideia, que matariam o espírito. Mas é exatamente ao contrário. Mataram a letra, mas o espírito viveu. E Jesus também falou que não creiais que a minha doutrina venha trazer a paz. Ela trará lutas sangrentas e tendo como pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender, pois atingia diretamente os interesses pessoais, que a gente chama até de IP, que é interesse pessoal, que é um conjunto de egoísmo e orgulho, né? Jesus também falou em outra parábola, em outra parte do Evangelho de Mateus: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Nós estávamos esperando um Messias que transformasse a nossa vida numa vida sem dissabores, sem esforço, sem lutas, numa boa vida, como a gente intitula boa vida aqui na matéria. Só que não exigiria trabalho, esforço, nada. Só que Jesus não veio contemporizar com as fraquezas humanas. Ele veio trazer a centelha divina para nos mostrar o caminho a seguir, para nos mostrar o caminho da nossa reeducação, os meios da nossa reeducação individual. Veio mostrar que as conquistas são individuais e que só dependem da nossa vontade, esforço e perseverança. Ele não trouxe a paz pronta, mas trouxe inúmeros meios para que nós pudéssemos alcançá-la. E Jesus, nossos mentores, nossos benfeitores, nos ajudam em todos os instantes das nossas vidas, mas não fazem nada por nós, porque a palavra final, a ação final é nossa. Eles não nos abandonam, eles esperam com paciência, perseverança e compreensão ao nosso lado. Mas quem fica nos instigando a toda hora são aqueles que não nos querem bem, que se ligam nas nossas mazelas e que nos dificultam seguir a doutrina de Jesus. Mas, na realidade, é através da nossa vontade que resistiremos a isso. Vontade, perseverança, pois a teoria nós já temos. O Evangelho nós já temos. O que a gente precisa fazer é colocá-lo em ação. A gente tem um exemplo muito forte de vontade, de perseverança e de vontade no cego de Jericó, o Bartimeu.
Ele era um cego que ficava na rua. Todo cego no Império Romano tinha que ter uma capa para ter permissão para pedir esmola. Bartimeu tinha a sua capa, era cego, estava na rua e ouviu que Jesus estava passando. Na hora que passou a multidão, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Todo mundo falou para ele assim: cala a boca, não fala nada, Jesus não incomoda Jesus. Aí ele começou a falar mais alto ainda. Aí Jesus falou assim: quem me chama? Aí ele levantou e foi até em direção a Jesus. Nesse inteirinho, ele largou a capa, se desapegou da condição de cego pedinte. Jesus perguntou a ele: que queres que eu faça? Olha só, imagina perguntar para um cego o que quer que faça. É lógico que ele quer ver, mas Jesus pergunta: que queres que eu faça? São os espíritos superiores tendo o maior respeito pelo livre-arbítrio de qualquer pessoa. Senhor, que eu veja. Jesus o curou e ele seguiu a Jesus. Deixou o homem velho, a capa, e se tornou um homem de bem, seguindo Jesus. Então, esse é o exemplo de perseverança, de fé, né? E de força para que a gente siga, né, o exemplo. Porque Jesus também falou que quando a gente tivesse aflito, que ele: vinde a mim que eu vos aliviarei, não carregarei para vocês o fardo, nem desaparecerá esse fardo, né? E essa espada que Jesus nos fala que vem trazer a espada, é a espada da verdade, né? Que quando de posse da verdade, a gente tem uma condição de discernir o bem do mal, a virtude do vício e a verdade da mentira, né? E a espada de Jesus, a gente tem uma reflexão que é muito similar à cruz, porque se você enterrar a espada no solo, ela tem uma figura de cruz. Então, a espada também é essa simbologia da cruz de Jesus pela morte e pelo sacrifício do testemunho que ele deu. Agora também Jesus fala no Evangelho de João, da mulher adúltera, que todos conhecem, que pela lei ela foi pega em adultério, teria que ser apedrejada. Mas Jesus, com a sua sabedoria, amor e misericórdia, fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus não segue a letra. Jesus segue o amor. Não é a letra que vai direcionar. E a doutrina de Jesus é sempre pelo amor, pelo sentimento. Todos os reveses que os fariseus tinham com Jesus é porque ele curava no sábado, porque ele não lavava a mão antes de almoçar, de comer. São várias coisas que são exteriores, e Jesus pregava o interior, né? E foi ele, na carta de Paulo, na segunda parte de Paulo aos Coríntios, no versículo 6, capítulo 3, Paulo fala que foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E só para terminar, eu acho interessante, no livro Paulo e Estevão,
A gente tem naquela parte em que Paulo está muito deprimido, muito triste, na aparição de Estevão e Abigail. Ele estava muito confuso e não sabia como fazer as coisas e faz 4 perguntas para Abigail. A primeira pergunta que ele faz é: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama. Então, é essa aqui. Para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo, não é ler o Evangelho, é amar. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Abigail diz: trabalha. E aí ele pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor, que ele estava muito desanimado? Espera. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então, essas 4 fases, ama, trabalha, espera e perdoa, é o feixe dos ensinamentos de Jesus, que tem no máximo o amor. O amor que nasce dentro do coração, que se expressa através das nossas atitudes, se expressa através da nossa atenção com o nosso próximo, na nossa escuta do nosso próximo. E é isso aí. É o amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como a Virgínia muito bem explanou o tema da noite de hoje, que Jesus veio trazer a igualdade entre todos. Igualdade esta que até hoje, estamos no ano 2020, ela ainda não se concretizou. Então, que possamos pensar nisso, né? Que a gente possa estar com vontade, com perseverança, colocando no nosso dia a dia esse evangelho que Jesus veio até nós para exemplificar, para nos ensinar. Vou passar para a Ivo agora, que ele quer fazer um comentário. Primeiramente, muito obrigado, Virgínia. Muito bem apresentado, texto maravilhoso, rico. Parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria de comentar a respeito de uma coisa que você falou, né, de que Jesus ele disse que trouxe a espada, né? E como no texto como um todo existem muitas parábolas, muitos ditados, né, desde o começo da apresentação, né, do colega lá espírita que fez aquele texto cheio de trocadilhos. Eu gostaria de encaixar isso aí com um ditado que é muito popular, que diz que nós estamos sempre entre a cruz e a espada, né? Que é essa espada de Deus e a cruz de Jesus, né? No sentido de que a gente tem que estar sempre balizando o nosso comportamento entre esses dois elementos, né? Eu encaro a espada como o trabalho, como a luta que a gente tem que desempenhar no nosso dia a dia, no esforço de fazer a nossa evolução, nossa reforma interna. E a outra parábola que consta também da Bíblia é: trabalha que eu te ajudarei. O elemento do trabalho, como você mencionou já na finalização, o trabalho, o amor, como sendo 2 dos 4 grandes elementos da mensagem de Jesus.
E ao longo do texto também você mencionou que a espiritualidade ela não vai interferir no nosso comportamento, ela vai nos dar intuições, mas no último momento, a decisão é nossa, porque faz parte do livre-arbítrio e não poderia ser diferente. Mas, desde que trabalhemos, Deus estará lá para nos ajudar. Novamente, muito obrigado. Magnífica palestra. Eu passo a palavra agora ao Babler. Boa noite a todos. Adorei, nem consegui anotar aqui, porque ela falou tanta coisa importante, tanta coisa que vale a pena a gente guardar, mas é bacana. Gostei eu li faz tempo, né? Paulo e Estevão, é um livro bacana, um livro gostoso de ler, um livro que mostra aí uma transformação, né? Do próprio Paulo, né? Às vezes a gente também, que ele parece que caiu do cavalo, né? Nas portas de Damasco, né? E aí ele vê Jesus, a imagem de Jesus, Jesus aparece para ele cai do cavalo e fica cego, né? E por um tempo, até Jesus aparece de novo e deixa ele de ser cego e ele acaba sendo. Tem uma palestra que é muito interessante que fala por que Jesus escolheu Paulo, né? Porque ele era uma pessoa comprometida, era uma pessoa na fé dele, né? Porque ele era um doutor da igreja, né? Na realidade, ele perseguiu Estevão. Acabou Estevão morrendo por causa dele. Ele perseguia os cristãos. E era uma pessoa bastante comprometida no que ela fazia. Então, se Jesus tinha que procurar alguém para representar ele, que Paulo fez muita coisa, a Virgínia fala da carta aos Coríntios, né? Mas tem tantas outras cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, que ele passa todas as cartas que ele escreve tentando divulgar o que o próprio evangelho, o que ele aprendeu com os evangelhos, porque naquela época o pessoal acabava copiando esses evangelhos de um lado para o outro, porque não tinha meio de divulgar, e era meio perseguido, né? E legal quando você passa, eu não lembrava dessa parte do livro que ele fala do ama, trabalha, espera e perdoa. Então a gente vê que o amor, né, que o Jesus fala, como a própria Maria Virgínia falou no começo, as palavras naquela época, a língua era muito pobre. Uma palavra, às vezes, tinha várias significados, mas uma palavra que Jesus falava e ele praticava isso da forma melhor que a palavra fazia, era exatamente o amor. E o amor tinha vários. Tinha o amor eros, que era o amor de homem e de mulher, o amor sexual. Tinha o fíbia, que era de parentes. E tinha o amor ágape, ou HP, que era o que mais Jesus falava, que era o amor-ação. E aí, justamente o amor que é o amor-trabalho, é o amor que dá trabalho, você tem que fazer alguma coisa, não é só você ficar adorando, não, você tem que fazer a sua parte, então traz o comprometimento. E Jesus tinha todas essas características nele, a gente via, não só no que ele falava, mas no que ele fazia, né? Porque as pessoas, a maior parte dos evangelhos contam os atos de Jesus. Algumas coisas que ele falou, mas possivelmente os próprios evangelistas, né, eles não entendiam muito bem o que ele estava falando, por causa da limitação de palavras, justamente de um espírito evoluído, tentar colocar aquilo tudo, que ele soube colocar isso de uma forma muito boa, mas a gente tinha esse amor agape, que era o amor-ação. Então, eu até estava fazendo um esqueminha aqui que fala do amor e o trabalho, né? Seria uma ação aí, e a espera e o perdão seria a sua calma. E essas duas outras coisas chegariam a uma coisa que Jesus trouxe para a gente como a principal característica nossa, a caridade. Que fora dela, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Jesus até coloca como nós não teremos salvação. Ou seja, nós não vamos chegar a nenhum lugar
agradável, nenhuma coisa que a gente pensa que seja melhor se a gente não usar essa caridade, né? Então, eu acho interessante esse ponto. Jesus sempre trouxe isso, e aí junta aí, né? O Estevão e a Abigail, quando aparecem aí nessa fase, aí o Estevão e a Abigail estão desencarnados, né? Eles aparecem para ele e traz o ama, trabalha, espera e perdoa. Nos conceitos aí, acredito eu, máximo do nosso mestre, né? do nosso guia e modelo, de acordo com a doutrina espírita, né? Que os espíritos nos dizem que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, nisso, né? Gostei muito, bacana, adorei a palestra. Muito obrigado pela palestra. Ok, obrigado, Babler, pelo comentário. Obrigado, Ivo. Obrigada, Virgínia, por essa noite de reflexão, de puxada de orelha, e que a gente possa realmente colocar em prática no nosso dia a dia, como foi falado por Alanis na oração inicial, os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigada, Virgínia, por essa sua disponibilidade de estar conosco, fazendo mais uma apresentação, sempre magnífica, sempre muito edificante. E que a gente possa, né, guiar a nossa vida por essas 4 palavras, pelo amor, pelo trabalho, pela espera e pelo perdão. Que a gente possa entender as mensagens que Jesus, os ensinamentos de Jesus, entendermos com o coração e colocarmos em prática. Que sejamos, como diz o Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, que sejamos um deles, né? Somos trabalhadores da última hora, mas que possamos no nosso dia a dia sermos misericordiosos, sermos amorosos, né? E fazer a caridade, que é o nosso maior benefício e o nosso maior ação. E como nos ensinou também o São Francisco de Assis, eu vou fazer a nossa oração final, né, da noite, ou do dia, ou da tarde, depende do horário que você está assistindo essa nosso vídeo. Vamos fazer a oração de São Francisco, né, e vamos pedir aos amigos espirituais, à equipe espiritual que trabalha com o nosso grupo, as falanges, todas as falanges, principalmente a falange que trabalha com a saúde, que possa derramar em todos os lares, né, esse bálsamo de saúde que nesse momento é tão necessário e tão importante. E vamos também agradecer ao nosso anjo guardião, nosso protetor, por essa dádiva, por estar conosco, nos intuindo, nos apoiando, nos ajudando. E agradecer a nós mesmos que estamos em busca, né, da nossa melhora espiritual, nossa melhora evolutiva, né, e pensando também como colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus no nosso dia a dia, esse amor-ação. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viva Jesus, viva Jesus. Fiquem todos com a paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.